Jornalista Paulo Figueiredo fez uma entrevista com o advogado Paulo Bueno. Ele representa o Bolsonaro nos casos da joia. A entrevista foi um pouco longa, bem esclarecedora, muito interessante, vale a pena conferir a entrevista completa lá no Paulo Figueiredo. Porém, uma coisa me chamou muito a atenção e eu percebi que ninguém falou disso na mídia, salvo o Paulo Figueiredo. Foi uma pergunta inteligentíssima que ele fez. Vale muito a pena assistir. Vejam até o final e veja a reação do advogado do Bolsonaro. Então não se esqueçam aí de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Não esqueça aí de deixar o joinha, isso é importante, tá bom? A gente está criando o canal para que, no caso, todos tenham acesso à informação e a gente mostrar o poder aí da direita jundiaense. E aí a notícia começa a circular, e como é que isso se... Quais são as providências tomadas? Como é que isso... Esse é um ponto importante, tá? Quando essa notícia começa a ebulir, vem uma informação de que o TCU teria aberto um procedimento para apurar a propriedade desses bens, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal, em Guarulhos, instaurava um inquérito também para apurar os fatos ali colocados na notícia de jornal. Fui colocado na defesa do presidente Bolsonaro. Na ocasião, eu e o doutor Daniel Tesser, que é um especialista em direito aduaneiro, já que a questão preliminarmente parecia envolver uma questão de Receita Federal. E desde logo a nossa decisão foi, antes de qualquer intimação, citação, comunicação do TCU, vamos nos antecipar e oferecer em depósito ao TCU esses bens que estão sendo discutidos. Assim eu fiz. Encaminhei uma petição ao Tribunal de Contas da União, solicitando que os bens ficassem ali depositados até a decisão final sobre a qual acervo eles pertenceu. Isso foi em que data, doutor Paulo? Isso foi em março de 23. Eu acho que na primeira quinzena. Porque eu, dentro das informações que eu recebi, tenho aqui que um acórdão do Tribunal de Contas de 2023, de março, 15 de março de 2023, determinou que o presidente restituísse à Caixa Econômica e à Polícia Federal o conjunto de joias e armas. Então, vamos lá. Essa decisão foi posterior ao meu pedido, porque a determinação que inicialmente o TCU ia... Aliás, essa decisão veio em cima do meu pedido. Ah, que interessante. Eu que pedi isso e o TCU, por maioria, acolheu. Por unanimidade, acolheu o pedido da defesa. Eu fiz questão de me antecipar aqui justamente para que, em momento algum, se questionasse ou se sugerisse que o presidente quis se locupletar ou se apropriar de bens que não eram dele. Mas ele então tinha as joias consigo? Sim, eu entreguei. Eu pedi que elas fossem encaminhadas a mim, elas chegaram a mim e eu entreguei. Houve até uma discussão, porque foi um pedido muito insólito e inédito no TCU. Eu pedi que as joias fossem depositadas no próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas parece que não tinha cofre, enfim, aquilo era uma situação absolutamente atípica e insólita. Então, houve até um delay nessa entrega, porque depois queriam que entregasse na Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério Público do Tribunal de Contas falou que tinha que entregar na Caixa, enfim, teve uma tramitação burocrática ali que não se sabia muito bem como conduzir, e acabamos entregando na Caixa Econômica Federal. Mas o que eu quero dizer... Só para entender, o presidente então tinha as joias com ele, e a questão de recompra, de etc, etc? Olha, eu não participei dessa questão de como foi, como não foi. Eu simplesmente solicitei ao presidente que fossem encaminhados a mim. Inicialmente, eu sugeri ao presidente, evidentemente, antes de peticionar o TCU, olha, presidente, eu acho que seria conveniente que a gente entregasse esses bens. E ele prontamente, no mesmo ato, na mesma conversa, ele estava em Orlando, a gente estava fazendo uma conversa por videoconferência, ele falou, pode entregar, pode peticionar. E assim eu fiz. Assim foi feito. Inclusive a questão das armas, até teve também precisava pegar guia de tráfego para entregar as armas. Até hoje eu não entendi por que essa necessidade de devolver armas, porque nem eram bens com valor expressivo, enfim. E os bens todos foram entregues. Mas então, todos os bens do qual tratam isso é muito importante para eu entender. Todos os bens, as joias, etc., que são objeto desse inquérito, foram devolvidos e estão com o Tribunal de Contas?
tudo que o TCU solicitou em relação aos presentes do presidente da República, e eu, inclusive, peticionei, indagando se havia mais algum que o TCU entenderia que era o caso de deixar custodiado com eles, até para evitar esse vai e vem com a imprensa, olha, tem uma caixa, tem um Rolex, agora tem um Chopard, agora tem isso, agora tem aquilo. Nós mesmos peticionamos pedindo que o TCU declinasse se havia mais algum bem que ele gostaria de manter custodiado até a decisão final, que até hoje não aconteceu, tá? Até hoje o que nós temos ali são os bens custodiados e o caso sob análise no TCU. Não está cravado aqui que houve uma classificação errada, equivocada ou imprudente em relação aos bens. Isso é importante que se diga. Ou seja, não está decidido. Mas aí fica confuso para mim. Como é que é possível abrir... como é que é possível ser feito um indiciamento sobre venda de bens que supostamente seriam públicos se ainda não há decisão de se os bens são públicos ou não? É uma excelente pergunta e é um dos questionamentos que nós vamos endereçar aqui à Procuradoria-Geral da República. Em processo penal, a gente chama isso de questão prejudicial. Basicamente, por palavras simples, você não pode ter um encaminhamento de uma decisão do juízo criminal quando pendente uma decisão de um outro juízo, né, embora o TCU não seja órgão do judiciário, mas não deixa de ser o órgão administrativo que está falando sobre isso, que está apreciando isso. Quando a decisão, você tem um elemento que depende de uma decisão ou de outro juízo ou de um órgão administrativo. Uhum. Tá? Essa é uma questão que será levantada, sim, porque, evidentemente, se o TCU disser o seguinte, não, de fato, esse bem aqui era personalíssimo e podia ficar com o presidente da República, não fará sentido. Uma coisa não pode ser lícita e ilícita ao mesmo tempo. Certo, mas ainda assim, digamos que seja atribuído que os bens eram públicos, quando eles são devolvidos, não perde a materialidade todo o processo? Houve algum prejuízo para o erário, algum prejuízo para o patrimônio público? Não houve prejuízo. Aliás, uma das coisas que eu me ressenti enormemente com o relatório da Polícia Federal foi em colocarem que o valor envolvido era 25 milhões de reais. Eu vi 25,9 milhões era o valor original, e agora estão falando de 6 milhões. Eu fiquei. É muito confuso. Depois que a notícia explodiu na mídia, né, atribuindo ao meu cliente a intenção de desviar um patrimônio, ativos da ordem de 25 milhões de reais, que é uma cifra absolutamente impactante, poucas horas depois, a Polícia Federal se retrata dizendo, não eram 25, olha, o valor acho que eram 6, etc., segundo as nossas perícias, mas o trauma reputacional já estava sendo feito, né? Quer dizer, num caso com essa repercussão, não se ter a cautela de efetivamente trazer informações verídicas é realmente de se lamentar.